Se você quiser fazer mais alguma outra consideração, faça e depois vamos para as notas. Ou então vamos direto para as notas. Não, vamos para a nota. Diego Alves, 0. 0. Ah, você sacou antes. Eu estava morto no Velho Oeste. Porque é 0 mesmo. É exatamente isso. Nota Tem 0 para o como, Diego. cara? Que Pelo amor coisa de Deus, o que foi aquilo? melancólica. Meu Deus do céu. Pelo amor de... E está saindo mal, já não é de hoje, hein? No outro jogo que ele jogou, ele também se Sim, atrapalhou todo numa saída, entendeu? sim. Tá. E aí fica essa história de sem ritmo, sem ritmo. Pô, aí, cara. O modelo da experiência dele. Pô, peraí. Não, sim. Sinceramente, eu acho que é o seguinte: tem que passar no RH e receber o bilhete azul. 0 também. Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, começo eu então. Eu acho que o Fabrício Bruno hoje fez talvez a pior partida dele no Flamengo. Ele andou se atrapalhando, Foi. se atrapalhou no lance do segundo gol, e inclusive no lance do primeiro gol, em que a grande lambança é do Diego Alves, mas se você olha o replay com calma, você vai ver como é que o Fabrício Bruno e o próprio Léo Pereira vão assim, vão disputar a jogada como se estivessem numa gincana, entendeu? Nenhuma disposição. Os dois caras do Resende entram ali para disputar e o Fabrício Bruno e o Léo Pereira vêm vindo devagarzinho, um trote. Pelo amor de Deus. Aí achei ele muito fraco hoje. Vou dar nota 3 para ele. Vou com você no 3. Ele realmente hoje foi decepcionante e um pouco preocupante. Vou dar o benefício da dúvida a ele de estar jogando com um goleiro que faz essas bobagens, né? Vamos ver se com um goleiro mais seguro ele melhora. Com o Davi Luiz também, estava com o Léo Pereira ali, que também é uma caixinha de É. surpresas, né? Então, vou dar esse benefício da dúvida a ele, mas assim, não tem como dar uma nota melhor que essa. A atuação dele foi catastrófica, aquela disputa que ele tenta pegar o cara com o braço e ele é que cai. Um zagueiro forte, alto, contra um atacante mais fraco, mais baixo, ele dá o cara dá o braço para ele e ele é que cai, pelo amor de Deus, né? Tem que estar mais É. esperto, né? Então a atuação dele foi Muito bem ruim, mal. nota 3. Isso. O Léo Pereira. O Léo Pereira teve esse vacilo aí, mas assim, o time também foi pouco atacado, né? Quer dizer, quando foi atacado, ele participou ali da bobagem ali junto da defesa, todo o erro maior, óbvio, que é do Diego Alves. Mas ele também, foi isso que você falou, né? Foi pouco atento, pouco intenso, que é a característica dele, né? Ele é um cara. Ele só joga com atenção, com concentração, com intensidade, se ele for muito desafiado, como foi, por exemplo, aquele jogo contra o Atlético Mineiro, né? No Brasileiro ano passado, que ele marcou muito bem o Hulk e tal, mas isso aí é um jogo em 30. Normalmente ele joga mal e hoje não comprometeu, mas por questão de hábito, pela força do hábito, vou dar nota 4. Eu acompanho o teu 4. Também achei o 4 não merece mais do que 4. Não. Davi Luiz, que entrou no lugar dele. Entrou bem, né? Entrou Entrou. bem, né? Teve alguns erros de passe e tal, mas acertou duas inversões lindas pro Rodinei. Foi o Rodinei errou, a outra foi muito mérito do cara do Rezende, que acompanhou certinho e deu um toque na bola para pegar no Rodinei e para fora. Mas foram duas inversões muito boas. E esse contra-ataque que o Fabrício Bruno falha, ele foi perfeito. Ele, ele reteve o cara, segurou o cara, e quando o cara cortou para finalizar, ele chegou na frente e cortou a finalização. Eu achei que o Davi Luiz jogou muito bem. E é pena que o time não acompanhou muito o desempenho dele no segundo tempo, até porque foi cansando, desesperando e tal. Mas ele mesmo não desesperou, entrou muito bem. Eu vou dar nota 7 para ele. Eu também acho. Eu vou até dar um pouco mais, eu vou dar 7,5. Porque é outra coisa, né? Primeiro que quando ele está em campo, acabou. A saída de bola é sempre com ele. Não tem mais esse papo, entendeu? Dá para aqui para mim, que sou eu que saio com a bola, sou eu que vejo se o outro zagueiro pode receber ou não, se eu vou fazer um passe longo. E no final do jogo ainda tentou até uma jogada que ele ia fazer um gol de placa se ele passa pelo último zagueiro, mas ele aí foi desarmado no final. Mas foi fundamental ali naquela reação do Flamengo. Então eu vou dar nota 7,5 para ele. Só espero vê-lo jogando mais. Temo que isso seja um risco, sim, por causa da idade, da musculatura e tudo. Mas ele tem que jogar mais. Um jogador como ele, o Flamengo precisa mais desse jogador do que ficar só entrando de vez em quando. Né? Ele tem jogado pouco nesse campeonato carioca. Depois, então, do Davi Luiz. Felipe Luiz, o que você achou do Felipe Luiz?
A atuação razoável, não fez grande coisa, não teve grande destaque assim no jogo. Teve alguns problemas ali quando os jogadores do Resende aceleravam ali. O Felipe Luiz é isso. Quando vier, quando ele jogar, ele descansa e joga, o jogo que ele joga depois do descanso, ele vai bem. Se ele jogar o jogo seguinte, o desempenho já cai. Característica mesmo do jogador, já chegando numa reta final de carreira. Ele não comprometeu, mas também não acrescentou tanta coisa assim. Vai ficar na média de nota 5. Eu vou dar um pouquinho mais, eu vou dar 6. Inclusive, ele fez uma jogada no finalzinho. É pena que o cruzamento foi um pouco adiante do Gabigol e do. Eu acho que de quem era, não sei, não me lembro. O Gabigol estava com mais alguém, o Bruno Henrique, talvez. Mas ele fez uma jogada boa, a lá lateral esquerdo mesmo. E aí, nessas horas, eu não sei, às vezes eu acho que falta. Esse time do Flamengo, hoje em dia, tem horas que me parece que falta pisar mais na área, cara. Na época do Jorge Jesus, qualquer jogada você olhava, o Flamengo tinha 3, 4 caras dentro da área. Hoje em dia, eu não sei, a sensação que eu tenho é que o cara fica esperando muito ali atrás. Essa jogada do Felipe Luiz foi perfeita. Agora o Gabigol e o Bruno talvez chegaram atrasados. Enfim. Mas eu gostei dele, eu vou dar nota. Você tinha dado quanto? Eu dei 6, né? Sim. Eu dei 6. Você deu 5, eu dei 6. O Lázaro entrou no lugar dele, mas no finalzinho. Eu, sinceramente, nem me sinto em condições de dar nota para o Lázaro, não, coitado. Ele entrou aos 40 e tanto do segundo tempo. Não deu para fazer 41. grande coisa. 41, tudo bem, teve Eu os também não vou descontos dar lá, nota, tá? não. Mal pegou na bola, coitado. Rodinei, dê você a nota aí. Rodinei nota 6, né? Não fez tanta bobagem, não fez nenhuma grande bobagem atrás, né? E buscou apoio, né? Com força. Teve uma finalização no primeiro tempo que ele estou por cima, né? Recebeu um passe de calcanhar do Pedro. Eu até discordo um pouco dessa coisa de que o time foi torto. No primeiro tempo, achei o time bem distribuído, direita e esquerda. No segundo tempo, realmente, o Rodinei ficou um pouco mais sozinho ali. O Arrascaeta também chega um jogo muito para ele, né? E o Arrascaeta caiu mais pela esquerda, então o lado direito acabou ficando mais sozinho. Mas o Rodinei não jogou mal, não. E sofreu o pênalti, né? Vou até dar mais um pouquinho, 6,5. Isso. Eu vou dar 7. Eu vou dar 7 porque, pô, ele fez muita coisa no ataque. Ele não fez lambança na defesa dessa vez, como você já frisou. E ele acabou, graças ao pênalti que ele sofreu, que o Flamengo escapou da derrota, né? Então eu vou dar nota 7 para o Rodinei. João Gomes, começo eu. Eu acho que o João Gomes estava fazendo uma bela partida no primeiro tempo. Participou de várias jogadas importantes. Foi até a linha de fundo em determinados lances. Chutou de fora da área com perigo. Para mim, vinha fazendo uma partida excelente. Não entendi a substituição do João Gomes. A não ser que seja, mais uma vez, pela tal da minutagem. Olharam lá, não, olha, o André está jogando menos do que o João Gomes, então vamos descansar o João Gomes. Só pode ser por isso, porque por bola, para mim, o João Gomes era muito melhor do que o André Pereira. Eu vou dar nota 7 para o João Gomes. Teve um contra-ataque no finalzinho do primeiro tempo, Renato, do Rezende, que o João Gomes tentou acompanhar e parou. Parou, saiu o complemento da jogada, ele se abaixou, baixou o corpo e fez uma sinalização que tivesse desgastado. Eu De acho que tomara até cansaço. que perguntem isso ao Paulo Souza na coletiva e que ele explique. Pode ter sido uma coisa física, de repente aquela coisa de o time estava perdendo, ele deu gás demais para tentar recuperar. E quando ele dá gás, ele dá um ritmo absurdo ao meio-campo do Flamengo, que ele toma a bola toda hora, ele chega na frente e tal. Talvez aquela questão do garoto, ainda muito jovem e tal, pode não ter dosado e pode ter sentido o cansaço, saiu no intervalo falando que não aguentava mais. É uma questão de perguntar pro Paulo Souza. Se for uma opção que ele estava bem, poderia ter descansado do intervalo e voltado para o segundo tempo, se ele estava bem, aí não se justifica, né? Porque ele estava jogando realmente bem mais uma vez, né? É titular desse meio-campo. Meio-campo hoje, como você fala, e eu concordo inteiramente, Thiago Maia e João Gomes não tem nem muito o que discutir, né? Então eu vou dar nota 7,5 para o João Gomes. Beleza. O Ilharão entrou no lugar dele. Que nota você daria para o Ilharão? Não gostei muito do Ilharão, não. Entrou, também foi um Também que não. contribuiu para que o início do segundo tempo fosse ruim.
errando passe, errando para dar bote, tomando drible, aquela coisa, né? O Arão é impressionante. Ele não está se situando, ele está sentindo que ele vai perder a vaga. Você vê claramente que ele está sentindo que a mudança da forma de jogar do Paulo Souza ficou pior para ele. Então ele fica com altos e baixos quando entra. Né? Não fez nenhuma besteira, mas também não colaborou muito. Então, pela média, assim, vou dar nota 4,5. Não vou dar 5, não. 4,5. Eu vou dar 5, eu vou dar 5. Mas eu concordo com você. A sensação que eu tenho é que o Arão está perdido nesse esquema do Paulo Souza. Ele não se encontrou ainda, entendeu? O que ele se encontrou quando Jesus botou ele para ser primeiro volante, ele não se encontrou ainda jogando com o volante, com um outro volante do lado dele. Ele está meio perdido e é o que eu venho dizendo, que você concorda, que para mim esse meio campo vai ter que ser Thiago Maia e João Gomes. Everton Ribeiro doeu o início da nota. Ele fez uma jogada lindíssima. Eu acho até que ele começou bem o jogo, mas a sensação que eu tenho é que o Everton Ribeiro também, já no final, ele está começando a sentir o jogo. Ele vai murchando, ele vai desaparecendo. A jogada dele com o Bruno Henrique foi espetacular. Uma pena que ele tenha. O Everton Ribeiro não chuta forte, né? Isso nunca chutou, né? Eu até já comparei o Everton Ribeiro ao Renato Pé Murcho, que era um jogadoraço de futebol, do Guarani, de São Paulo, seleção brasileira, reserva do Zico na seleção, mas que chutava fraco. E por isso mesmo o apelido de Pé Murcho. O Everton Ribeiro é Pé Murcho também. Ele hoje, aquela bola ali, se ele chega e dá uma bomba, talvez ele botasse o goleiro e a bola para dentro do gol, mas ele chutou fraquinho e em cima do goleiro, o goleiro pegou. Mas a jogada foi toda muito bonita, foi uma tabelinha dele com o Bruno Henrique. Mas eu não sei, eu acho que ele não tem mais punch para ser titular, e principalmente do lado esquerdo. Eu vou dar nota 5 para ele hoje. Vou dar nota 5 também. E é isso mesmo, né? Assim, puxando pela memória, o gol dele de chute forte foi só um contra o Corinthians, né? Lá em Itaquera, né? No Brasileiro do ano passado, com o time já com o Renato, que toma a bola e ele chuta forte e faz o gol, mas realmente não tem muitos gols de chute forte. Eu, sinceramente, assim, eu achava que o aproveitamento melhor dele ele tinha que ser trabalhado para ser o reserva do Arrascaeta, o jogador que vai substituir o Arrascaeta quando o Arrascaeta estiver na seleção. E eu achava que deveria ser trabalhado, não vou nem dizer substituto do Arrascaeta, na mesma função, porque o Arrascaeta joga mais pela esquerda, né? O Everton Ribeiro mais pela direita. Ele pode jogar pela direita, porque são dois atrás do centroavante, bota o Everton Ribeiro pela direita, um outro jogador pela esquerda e um centroavante, o Gabigol, o Pedro, do lado esquerdo o Bruno Henrique, Vitinho, enfim, o próprio Arrascaeta, não sei. E o Everton Ribeiro deveria ser trabalhado mais do meio para frente. Essa função de ala fica meio sacrificante para ele ali, que tem que voltar muito e tal. E o time joga de outra forma. Enfim, eu acho que as alas tinha que ser gente com saúde. Rodinei, que tem muita saúde, o próprio Isla, que tem muita saúde, o Mateuzinho, que é garoto, o Lázaro do lado esquerdo, o Ramon. Cadê o Ramon, meu Deus? O Paulo Souza deu uma geladeira do Ramon, que é difícil entender qual é o problema aí. Não sei. Eu também não, então, não sei. o Everton Ribeiro não deveria estar fazendo essa função. Então, é isso. Nota 5 para ele. Bom, legal. Aí, Vitinho entrou no lugar dele. Andrés. Desculpa, é o Vitinho. É o Vitinho. Andrés vem depois, porque nós estamos falando do O Vitinho foi aquilo mesmo, né? Acende e apaga. Faz uma boa jogada, depois faz outra ruim, perde a bola de bobeira, dispersão, falta de intensidade e tal. Então, nota 5. Não fez grande coisa, mas também não atrapalhou. Vou dar nota 5. Eu acho que ele apagou mais do que acendeu hoje, então eu vou dar nota 4. Principalmente por ter batido aquela falta no final. Andrés Pereira. Então, o Andrés Pereira, ele teve uma atuação nota 6, porque ele é um jogador nota 6 e que não pode custar 3 milhões de reais, 63 milhões de reais. Então, é isso. A gente vai ficar aqui batendo nessa tecla a vida toda. Até o momento em que ou ele acabe com o jogo e ganhe uma nota 10, ou faça outra bobagem, né? Bater na mesa aqui, faça outra bobagem daquela e ganhe nota 0. Né? Mas vai ser isso, é um jogador nota 6, né? É um negócio
inexplicável. Será que vai ter Banco Central daqui a 20 anos para perguntar o que aconteceu nisso aí? Que nem estão questionando agora a venda do Sávio, caramba. Vamos ver, né? Uhum. Andrés, eu não dou 6, não, eu dou 5 para o Andrés Pereira. Eu hoje em dia acho ele um jogador nota 5. Ainda que eu concorde que a tua jogo de palavras com 6 foi legal. Gabriel. Cara, o Gabriel é o seguinte, cara. Ele não jogou mal. Ele, inclusive, deu um passe lindo para o Bruno Henrique no início do jogo. Ele correu para casa. Mas um artilheiro, o cara que é o Gabigol, ele não pode perder tanto gol assim, cara. Ele está perdendo gol demais. Entendeu? Ele está perdendo gol demais. A verdade é essa. Ele hoje deve ter tido umas 4 ou 5 chances para marcar. Teve uma que foi na trave, ok. Teve outra que o goleiro fez uma grande defesa, naquela jogada que o Bruno Henrique dá um corta-luz e ele chuta. Mas várias outras ele chutou mal. Teve uma bola de contra-ataque, um contra-ataque puxado pelo Léo Pereira, que acaba optando para dar o passe para o Rodinei, e o Rodinei dá para o Gabigol. Gente, ele demorou um século para decidir o que ele ia fazer. Aí os dois zagueiros que vinham lá de trás passaram por ele e bloquearam ele, cara. Sabe, não pode, cara. É um jogador que quer ser, sabe, da seleção brasileira. Não pode perder tanto gol. Então, eu hoje pro Gabigol, eu vou dar uma nota 3. Embora, não acho que ele jogou mal, mas ele não pode perder tanto gol assim. Vai levar uma nota 3 por causa disso. Você, André. Eu vou no mesmo 3 que você, e essa jogada, para mim, é inadmissível o que ele fez, porque, além de tudo, ele recebeu na melhor posição para ele chutar, na perna esquerda para bater cruzado. Isso. E eu não entendi o que aconteceu ali. Talvez um dia ele possa explicar que foi o gramado, a bola quicou e tal, porque eu não entendi o que ele fez ali, porque era bola para ele receber e bater de primeira, contra-ataque 3 contra 2, ele recebeu livre, era para no máximo dominar e bater cruzado e fazer o gol e acabou o assunto. Um jogador como ele, a jogada ali tem que simplificar e botar a bola na rede, ainda mais com o time perdendo. E o que ele fez foi inadmissível, e para mim o nota 3 vai em cima disso. Né? Ele errou muita coisa também, principalmente no segundo tempo, errou muito passe, errou muita jogada e decisão ali entre passar e tentar alguma outra coisa. Ele errava o passe, errava a jogada. Ele não jogou bem, não. No primeiro tempo até jogou bem, no segundo tempo dele foi ruim, mas esse lance no primeiro tempo, para mim, é inadmissível. Um jogador de seleção brasileira, ganha o que ele ganha, que tem o status que ele tem, a ponto de se escalar quase todo jogo, ele tem que dar resposta em campo. Ele quer ser o cara, então ele tem que assumir a responsabilidade de ser o cara, e quando ele errar, ele tem que aceitar a crítica, inclusive em rede social. Não ficar dando chiliquinho em rede social, como ele fez aí recentemente. Verdade. Pedro, é você quem começa, já que eu comecei com o Gabigol. O Pedro não jogou bem nem mal, né? Quer dizer, ele participou ali, teve um bom passe. Ele ainda se atrapalha um pouco na questão de fazer o trabalho de pivô. Às vezes ele enfeita um pouco quando a jogada pode ser mais simples. Não fez gol, né? Teve chance e não fez gol, e isso conta contra ele, que a função dele é fazer gol, né? E saiu no intervalo por uma opção do técnico, porque as outras duas opções do ataque são melhores, estavam melhores que ele, o Gabigol e o Bruno Henrique estavam melhores que ele no jogo. Né? Talvez o Paulo Souza pudesse ter um pouco de sensibilidade por conta de todo esse clima criado, poderia deixar o Pedro em campo, mas aí, de repente, tirava o Everton Ribeiro, botava o Bruno Henrique de ala para não perder o Bruno Henrique. Enfim, mas foi uma opção dele, pensando só no jogo. Pensando só no jogo, fazia sentido a substituição. Né? Porque o Pedro foi nota 6 também. Não se destacou, mas também não comprometeu, não perdeu nenhum gol feito. Né? Eu vou dar nota 5, porque eu acho que a cabeçada era um gol feito. A cabeçada que ele dá na trave, o goleiro já tinha ficado. Tudo bem, a trave tem um pouco de azar, mas, enfim, vou dar nota 5 pela cabeçada que ele não fez. Arrascaeta, que entrou no lugar dele. Arrascaeta, sou eu que começo. Cara, o Arrasca, concordo integralmente com a tua opinião lá no início, que você disse que ele não entrou bem no jogo, correu mesmo. Errou umas 2 ou 3 jogadas que ele normalmente não erra, perdeu passes, tá? Mas depois, aos poucos, ele foi entrando e fez um golaço. E aquele golaço ali foi que
acendeu a reação do Flamengo, porque o Flamengo, naquele momento do jogo, depois de tomar 2-0, já estava meio que conformado. A sensação que dava é que, olha, não vamos fazer gol nesses caras mesmo hoje, vamos perder o jogo. Aí aquele golaço do Arrascaeta acendeu o time e ele foi para dentro, tá? E acabou conseguindo um empate. Só não entendo porque ele não bateu aquela falta. Eu não tinha reparado nisso que você falou, André, ele ter se afastado logo rapidamente, porque o normal para ali, pô, aquela falta ali do lado direito, pé esquerdo, Cacilda, era toda dele. Mas enfim. Mas pelo gol já é o suficiente para eu dar nota 7 para ele. Vou acompanhar o teu set e concordo integralmente com a análise. Entrou mal, depois cresceu e o gol dele foi fundamental. Ele é fundamental, né? Não Ele deixa, é, ele deixa é. de ser destaque, né? E É. faz parte o revezamento dele não se desgastar tanto. Também não pode ser essa coisa de ele vai jogar sempre porque daqui a pouco ele vai ficar vai para a seleção. Não, porque ele também vai jogar na seleção e acaba estourando. Então, como o Flamengo é o maior interessado de contar com ele, o Flamengo, né, renovou, né, por muito mais tempo, aumentou o salário, então tem que cuidar tem que tratar com carinho, com cuidado. Então vai ter que fazer parte do revezamento, sim. Mas o time acaba se prejudicando. O Paulo Souza tem que criar soluções sem ele, embora tenha criado muito no primeiro tempo, mas foi o Rezende, né? Talvez num jogo maior de brasileiro, que é jogo grande em cima de jogo grande, uma ausência do Arrascaeta pode pesar mais, né? Mas a atuação dele foi boa. No geral foi boa, nota 7. Bruno Henrique, você quem dá a nota inicialmente para o Bruno Henrique. É o último Jogou jogador a bem, ser né? analisado, depois vamos falar do técnico. Jogou bem, jogou bem. Ele jogou bem, mas entrou nesse combo aí de gols perdidos, né? Que pesa também, porque o Bruno Henrique também é um jogador decisivo, também tem que chance cara a cara tem que botar lá dentro, né? Então, assim, pesando isso, a boa atuação no geral, aquele cruzamento, aquela jogada foi preciosa, pena não ter saído o gol. Que ele pega o rebote do chute da trave do Gabigol, dá um drible no cara e faz o cruzamento num espaço de um lenço na cabeça do Pedro. É jogada de craque aquilo. É E verdade, é assim, verdade. mas perdeu gols, né? Mas assim, no somatório, não vou também dar nada abaixo do Mas 7 não, porque. eu acho que ele não perdeu, ele não chegou a perder tantos gols como o Gabigol. E eu concordo com vocês, para mim jogou bem também. Vou dar até 7,5, vou dar mais meio pontinho para ele, por causa dessa jogada. Essa jogada é espetacular, o drible que ele dá, e a bola que ele bota na cabeça do Pedro. Fora do goleiro e na cabeça do Pedro. Então, para mim, 7,5. E aí chegamos ao Paulo Souza, que eu sou o que começa. Eu não gostei do Paulo Souza hoje, não. Não vou dizer que ele foi um desastre, porque não foi. Mas eu não gostei, eu achei que ele foi pouco ousado nas mexidas. Achei que ele, sabe, ao mesmo tempo resolveu fazer aquela mexida por atacado lá. A menos que o João Gomes tenha sentido o desgaste, e você salientou esse negócio dele ter botado as mãos na cintura e tal, aí isso justifica. Agora, o Davi Luiz e o Arrascaeta, sim, acho que deveriam ter entrado, mas depois acho que ele demorou a mexer mais. Sabe, o Vitinho ele demorou a entrar, o Lázaro muito mais ainda. E eu tô curioso, cara, para ver uma coisa que ele não testou ainda e que você citou agora, passando. Cara, em determinadas situações do jogo, tira o Everton Ribeiro e bota o Bruno mais para a esquerda, cara. Ainda mais num jogo como esse contra o Rezende, que é um ataque contra a defesa. Pô, você mantinha o Pedro, usava o Bruno Henrique na esquerda, você ia manter o time muito mais forte ofensivamente. Mas ele não aceita. Ele gosta tanto do Bruno Henrique como atacante, isso é verdade, ele já disse isso, que ele não quer pensar na possibilidade do Bruno Henrique jogar de ala e perder um pouco. Só que eu acho que num jogo como esse, merecia ter experimentado isso. Eu vou dar nota 5 para ele, vai. Acompanhe o teu 5 nesse combo todo aí de escolhas acertadas, escolhas erradas, escolhas que deram certo, escolhas que não deram certo, escolhas que não deram tão errado como poderia ter dado, mas na prática acabou não solucionando nada pelos gols perdidos, e também considerando que quem perdeu os gols foram os jogadores que perderam os gols em campo, e a história poderia ter sido construída de forma muito mais tranquila, o time produziu para isso.
No combo todo, no geral, fica um 5 mesmo. Passa a régua aí na nota 5, tá bom. Qual?